Uma das coisas que o One Piece se destaca são seus personagens. Atualmente, o bando do Chapéu de Palha tem 10 membros, Luffy como capitão e outros 9 que foram recrutados. E se tem uma coisa que eu acho que todos gostam de teorizar é: quem será o próximo a entrar no bando? E atualmente, no arco de Wano, temos alguns candidatos que têm a chance de entrar no bando de Chapéus de Palha. Arroi nerds, tudo certo com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Nerd de Palha. E hoje, pra gente discutir sobre quem será o próximo personagem a entrar no bando. Pois é, temos aí algumas grandes possibilidades, né? Mas antes de tudo, já deixa o like, se inscreve, ativa o sino, comenta e compartilha o vídeo com seus amigos que curtem One Piece, que vai me ajudar pra caramba, belezinha? Sem muito mais enrolação, bora lá! Bom, eu vou trazer 4 personagens que estão em evidência atualmente no arco de Wano e vou comentando aí as possibilidades que existem para eles entrarem no bando, né? Começando com o nosso querido Momonosuke. Bom, o Momo sem dúvidas é um dos personagens que está marcando bastante presença no arco de Wano, né? E é um dos personagens mais importantes atualmente do arco, porque ele é o futuro Shogun de Wano, né? E vem navegando com o Luffy por bastante tempo, desde Punk Hazard, na verdade. Atualmente eles estão na árdua missão de impedir o Kaido e salvar o Wano de ser atingida pela ilha de Onigashima, que está sobrevoando ali os céus do país e está prestes a cair na Capitão das Flores, né? Além disso, ocorreu uma grande mudança com o Momonosuke, depois que ele pediu para Shinobu envelhecer o corpo dele, né? Transformar ele no adulto. Porém, com um detalhe que ele pode ter envelhecido o corpo, mas a mente dele continua de uma criança de 8 anos, né? Ainda não vimos a aparência adulta dele e muito provavelmente ele deve estar muito parecido com o Oden por conta do que a Shinobu comentou depois que ela fez todo esse processo de envelhecimento dele. Mas então, o Momo como um novo membro do bando seria bastante interessante por conta de todo o paralelo que existe entre o Luffy e o Roger. O Oden, né, ele fez parte da tripulação do Rei dos Piratas. E seria um paralelo interessante o Momo fazer parte dela também. Aí dentro da tripulação ele poderia amadurecer um pouco mais, né, mentalmente, treinar um pouco seus poderes. Afinal, temos ali diversos professores que poderiam ensinar ele muito bem certas coisas. Como, por exemplo, o Luffy ensinar ele Haki. Tem o Zoro e o Brook que poderiam ensinar ele as artes da espada, né? Os dois são espadachins. Tem também o Chopper que poderia ensinar ele a controlar as transformações dele. Afinal, o Momo não assume uma forma híbrida. A gente nem sabe, na verdade, se existe uma forma híbrida para a fruta do Momonosuke, né? Pode ser essa falha que os pessoal da CP0 comentou, né? Porque ainda é uma incógnita essa história da fruta dele. Mas uma das coisas mais importantes que ajudaria na entrada do Momo na tripulação é o fato da Robin saber ler poneglyphs. E ela poder ensinar isso pro Momo também, porque o conhecimento de ler os poneglyphs se perdeu depois que o Oden morreu. O ensino da leitura de poneglyphs era passado de geração em geração. Então, quando chegou na geração do Momonosuke e da Hiyori, isso foi quebrado por conta da morte do Oden. Então, dentro da tripulação dos Chapéus de Palha, o Momo poderia desenvolver essa habilidade estudando junto com a Robin, né? O que seria perfeito para a narrativa dele, né? Então, o Momo viajando com o Luffy seria uma oportunidade perfeita para ele poder desenvolver isso. Ele poderia deixar a Hiyori assumindo o posto de Shogun de Wano enquanto ele estivesse viajando com os Chapéus de Palha. Mas também existe aquela teoria, né, de que o Sukiyaki está vivo e ele seria o Tengoyama Hitetsu, porque o dublador, o seiyuu do Hitetsu é o mesmo seiyuu do Sukiyaki, o pai do Oden e avô do Momonosuke, consequentemente, né? Então, existe essa teoria e essa possibilidade de que o Sukiyaki esteja vivo e seja o Tengoyama Hitetsu. Então, caso a Hiyori não pudesse assumir, o Hitetsu ou o Sukiyaki poderia ficar no lugar do Momonosuke enquanto ele estivesse em viagem com o Luffy.
Mas aí entra aquela questão, né? A maioria dos personagens e até mesmo o próprio Momo já disseram que ele será o futuro Shogun de Wano. O próprio Momo afirma que ele será o futuro Shogun de Wano. Então esse ponto específico meio que limita um pouco pra mim essa ideia de que ele seguiria a viagem com o Luffy. Afinal, tipo, é uma grande responsabilidade que ele teria que assumir, né? Governar o país todo. E eu não acho que o Momonosuke faria como o Oden de deixar o país de lado para seguir viagem com um pirata. Até porque o propósito dele é derrotar o Kaido, abrir as fronteiras de Wano e trazer o amanhecer para o país. Então, a partir disso, o lugar dele seria no país de Wano. Não teria por que ele deixar. E se o Sukiyaki for mesmo o Hitetsu, significaria que ele não precisaria da Robin para poder aprender a ler os poneglyphs, porque, até onde a gente pode imaginar, o Sukiyaki sabe ler os poneglyphs e poderia passar isso pro neto dele. Não necessitaria do Momonosuke seguir viagem com a Robin para poder aprender isso, né? Porque eu duvido muito que o Sukiyaki não saiba, né? Afinal, acredito que foi ele que ensinou Oden a ler os poneglyphs. E é isso. O Momo, de todos os personagens que eu vou citar aqui, é o que eu menos acredito que vá realmente fazer parte do bando de Chapéus de Palha. É o que tem, é que para mim tem menos possibilidade. A próxima da nossa listinha é a Carrot, a coelhinha favorita de muitos, né? Vamos lá, a Carrot apareceu pela primeira vez lá em Zou e vem aí acompanhando o Ruffy e a galera desde então, por conta dela ter entrado escondido no Sunny e começou a acompanhar eles ali a partir de Holy Cake. Bastante semelhante com o que o Nekomamushi e o Narashi fizeram quando o Oden foi pro bando do Roger, né? Eles foram atrás do Oden, seguiram viagem com ele. Boa parte da viagem, o Nekomamushi e o Narashi estavam junto com o Oden e o Roger. Ali no capítulo 966. E por conta dela ter ido escondido, ela teve grande participação no arco de Holy Cake, ajudou bastante o pessoal por lá. E vimos pela primeira vez as formas Sulong, né? No arco de Holy Cake. E lá no capítulo 858 a gente tem uma breve conversa lá da Nami, da Chiffon e da Carrot. Conversando a respeito da Big Mom, como a Nami conheceu a Lola. E a Chiffon contando a história da relação da Big Mom com os gigantes, né? E nesse capítulo a Carrot fica fascinada quando ela se descobre a respeito dos gigantes, né? Então você já vê ali que ela já tem um fascínio pelo que tem no mar afora, né? É bem sutil, mas você vê ali que ela fica meio maravilhada com as possibilidades que existem nos mares, né? Então ali dá para se dizer que ela tem uma vontade de viajar pelo mar, né? Afinal de contas, ela viveu boa parte da vida dela numa ilha que está nas costas de um elefante que está caminhando por aí, sabe-se lá quantos anos. Então, é bem plausível ela querer conhecer o mundo afora depois de Wano, por exemplo, depois que eles ganharam do Kaido. Então já existe esse desejo e a gente já consegue ver que ela teria uma função no bando, né? Dela sendo a olheira, tanto que ela já desempenhou esse papel ali mesmo ali no arco de Holy Cake. Você via ela lá no caralho, avisando o pessoal a respeito de ataque, essas coisas. Então, ela já teria uma função bem estabelecida no bando. E outra, mesmo que o Luffy não chame ela pode muito bem entrar escondido no Sunny, como ela fez antes, quando eles saíram de Zou. Ela pode muito bem fazer isso também e seguir viagem com eles. E ninguém lá do Inuarashi do Nekomamushi ficar sabendo que ela foi junto, né? Porém, em um ano, a Carrot tem estado bem apagadinha com relação a desenvolvimento, a destaque no arco, porque o destaque que ela poderia ter dentro de Wano é na luta dela contra o Perospero, mas infelizmente o Oda não desenvolveu muito essa parte. Ela acabou perdendo para o Perospero, mas que de acordo com ele, ela poderia ter ganhado se não fosse o azar da lua ter sido coberta lá pelas nuvens. Mas depois ela foi ficando bem apagadinha, vem aparecendo muito pouco nos capítulos. Quem no fim acabou derrotando o Perospero foi o Nekomamushi. A Carrot nem sequer pôde ajudar, porque ela estava completamente debilitada, ela e a Wanda. Então o Oda ter deixado ela um pouquinho mais de lado assim em um ano me faz pensar se ele realmente queira colocar ela como um membro do bando.
Porque, cara, não adianta nada você colocar a personagem lá pra ela não for desenvolvida assim em batalha, não ter mais desenvolvimento dentro da obra. Então, é melhor que ela fique lá com os Minks. O que poderia acontecer também, que não seria de todo ruim, seria ela fazer parte da grande frota dos Chapéus de Palha, ela ser mais um membro da frota. Os Minks seriam parte da frota, né? Porque daí ela seria, querendo ou não, parte do membro dos Chapéus de Palha, só que de forma mais separada, mais desvinculada de dentro do Sunny. Seria uma opção bem da hora para ser colocada. Eu aceitaria numa boa. E na boa, o hype pra Carrot no bando, eu tinha bastante esse hype. Eu gostaria muito que a Carrot entrasse no bando. E esse hype que eu tinha vem diminuindo mais e mais conforme foi passando o mangá e com a aparição de Yamato, né? Mas enfim. E agora a gente vai pra pequena Tama, ô Tama, aquela menina maravilhosa que conheceu o Ruffy assim que ele chegou em Wano. Ela foi um dos primeiros personagens que recepcionou o Ruffy no momento em que ele chegou. E foi, sem sombra de dúvidas, uma das MVPs do arco de Wano, graças aos seus poderes dos Kibidangos, que conseguiu fazer com que diversos gifters passassem para o lado dos aliados, com ela podendo controlá-los. Então foi um dos atos mais incríveis da Otama no arco de Wano. A menina tem bastante potencial e alguns pontos que já foram ditos no mangá levam a crer que tem grandes chances. Existe chances, na verdade, melhor dizendo, dela poder entrar no bando também. Exemplos, começando lá no capítulo 911, quando o Ruffy tá lá na casa do Hitetsu. Depois que a Tama toma lá a água contaminada, o Hitetsu conta que ela tem estado esperando pelo Ace. E no 912, ele conta a história de como o Ace chegou em Wano. Além disso, também é revelado nesse capítulo que a Tama pediu para o Ace levar ela junto com ele, mas ele recusou a oferta, falando que ela era muito nova e que quando a tripulação dele fosse maior, ele voltaria para poder levar ela junto com ele. E ela prometeu que seria uma grande Kunoichi quando ele voltasse. O Ruffy, sabendo disso, pode muito bem levar ela junto com ele em viagem para poder cumprir a promessa que o irmão dele fez para ela. Aí dentro do navio ela vai poder ser como se fosse uma aprendiz, né? Assim como o Bug e o Shanks eram aprendizes pro bando do Roger. Porém, tem um detalhe que o próprio Shanks ensinou pro Ruffy, é que o mar é muito perigoso para crianças. O Ruffy viu como ele pode ser perigoso quando ele foi jogado no mar pelo Higuma lá, o chefe do Bandido das Montanhas, lá no primeiro capítulo, e ele quase foi comido por um rei do mar, se não fosse o Shanks ter salvo ele. E como o Ruffy tem essa grande inspiração no Shanks e nos ensinamentos dele, pode ser que ele leve esse ensinamento a sério e fale pra Tama que ele não vai poder levar ela em viagem porque vai aplicar o ensinamento que ele teve, né? O mar é muito perigoso para crianças, então se ela fosse mais velha, ele até levaria ele. E pode ser também que o próprio Momonosuke peça para ela ficar, ou ela se candidate a ser, quem sabe, uma bainha vermelha do Momonosuke. Ela comece a treinar para ser uma grande Kunoichi. Nem precisaria que o Momonosuke pedisse para ela. Ela mesma se ofertaria para isso. Ela fosse escolha dela permanecer no país de Wano. Então seria uma opção também, né? E por fim, mas não menos importante, temos Yamato, o personagem que, olha, pra mim, tem as maiores chances de entrar no bando de Chapéus de Palha depois de Wano. Porque ele foi se tornando muito popular depois da aparição dele. E depois que o Kaido mencionou que ele tinha um filho. E é talvez um dos personagens com mais indícios e mais exemplos bons de que vai ser ele o candidato, o maior candidato a entrar dentro do bando. Começando pelo capítulo 985, que é lá depois do primeiro encontro que Yamato tem com o Ruffy. Eles vão lá no porão, se eu não me engano, de um dos quartos lá de Onigashima. E o Yamato presume que se o Ruffy é irmão do Ace, ele com certeza levaria ela pro mar junto com ele, né? Então, basicamente, ela se oferta para ir em viagem com o Ruffy. Só que o Ruffy não dá nenhuma resposta, né? A princípio.
Além dela mencionar que ela gostaria de ter ido pro mar quando o Ace estava por lá por Wano, né? Já no capítulo 1016, quando Yamato começa o confronto dela contra o Kaido, ele menciona que vai pro mar junto com o Luffy, mas antes que isso aconteça, ele vai expulsar o Kaido de Wano. Então aí já é outro indício de que da vontade do Yamato de viajar para o mar. E no 1019 ele afirma mais uma vez essa vontade, ainda comenta a respeito da sua Akuma no Mi, como agora ele não pode mais nadar. E no seu flashback, que acontece no capítulo 1024, quando ela tinha 8 anos, afirma mais uma vez que vai viajar para o mar de algum jeito depois que o ano for salvo. Então, essa vontade, esse desejo, esse sonho que o Yamato tem de navegar pelo mar é fortemente lembrado em vários momentos dentro da obra. Além de ser um personagem forte pra caramba, uma Akuma no Mi mítica, super da hora, com poderes sensacionais. Yamato tem Haki do Rei também, Haki do Armamento, desenvolvido também. Então, Yamato é um personagem muito forte e agregaria muito também para a galera do bando de Chapéu de Palha. Tem tudo para ser top junto com a galera. Além do que, sejamos sinceros, gostaríamos muito de ver qual seria a recompensa de Yamato, né? Pô, na moral, ganhando notoriedade, Yamato vai ganhar uma recompensa. Então a gente gostaria muito de saber qual seria o valor que Yamato teria na sua recompensa, né? E claro, como Yamato tem todo esse negócio de ser Oden, essas coisas, com certeza a função que Yamato iria ter dentro do navio é ser o diarista de bordo, escrever um diário contando as viagens dela com os Chapéus de Palha e das viagens do próprio Luffy, né? Assim como o Oden fez quando ele viajou com o Newgate e com o Roger. Então a função já estaria estabelecida também. Yamato escreveria um diário contando sobre suas aventuras pelo mar. Os segredos sobre o One Piece com certeza iria escrever, a respeito da última ilha. Então, tudo que envolvesse a partir de um ano teria escrito no diário dela. E sei lá, eu não vejo de nenhuma maneira o Yamato não entrando no bando. Lógico, temos que nivelar as expectativas, né? Porque vai que não aconteça. Até porque estamos falando de Eiichiro Oda, que é um autor que gosta de trollar bastante. Mas, velho, depois de todos esses indícios, eu acho que eu não consigo ver o Yamato não entrando. Acho que o único jeito dele não entrar é se o Momonosuke pedir pra ele ficar. Pedir pra ser um bainha dele. E justo agora, com todo esse desenvolvimento que tá tendo dos dois, eles estão tendo uma relação bem forte, pode ser que isso aconteça, né? Mas, sei lá, eu ainda acho muito difícil. A vontade que o Yamato tem de viajar para o ano, todo esse negócio dele ter da liberdade, dele não ter liberdade para poder sair do país por conta das algemas. Lá o Luffy tirou as algemas agora. Então, cara, eu acho. Sério, tem quase 80% de chance de Yamato entrar e 20%, na minha opinião, de chance dele não entrar. O que eu colocaria também é que o Luffy não aceitaria Yamato se Yamato continuasse com essa história de seu Oden. Eu acho que o Luffy iria pedir para Yamato escolher, para Yamato dizer quem ela realmente é. Ela é Yamato ou é o Oden? Que ela tem essa grande admiração, mas eu acho que o Luffy não iria querer ter o Oden no bando dele, mas sim Yamato. Eu acho que talvez seria a única coisa que o Luffy pediria para Yamato pensar a respeito, né? Mas fora isso, cara, sinceramente, pra mim é o personagem que tem mais chance de entrar. Mas claro, né? Não percamos as esperanças, né? Dedos cruzadinhos, barreira do Bartolomeu, pra que pelo menos Yamato entre do bando, né? E no fim das contas, pode acontecer de tudo. Pode Yamato entrar, pode só a Carrot entrar, pode só a Otama entrar, pode entrar Yamato, Carrot, Tama, Momonosuke, pode entrar os quatro, pode não entrar ninguém. No caso é ter que esperar. Ter que esperar até o final do arco. Já deve estar acabando, né? O Kaido deve ser derrotado logo mais. Se lembrarmos bem, o Oda já deu uma entrevista falando que os próximos Mugiwaras entrariam assim sucessivamente. Então, vai que isso é uma dica de que pode entrar assim 4 de uma vez. Ou 3, ou 2, ou não sei. Sucessivamente pode ser um em cada arco. O Jinbe oficialmente entrou em Holy Cake. Ele só apareceu
agora em um ano de novo. O Yamato vai entrar agora, no próximo arco vai ter mais um, talvez seja isso. E claro, vamos lembrar que no capítulo 1 o Uruf disse que ele queria pelo menos, no mínimo, 10 companheiros. Então fica aí o pensamento, né? Mas enfim, galera, o que vocês acham? Quem vocês gostariam que entrasse no bando realmente? Tama, Carrot, Momo, Yamato? Acho que provavelmente a gente já sabe essa resposta, né? É unanimidade, o que todo mundo quer. Mas gostaria muito de saber a opinião de vocês. No mais, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão pra vocês, abraço, se cuidem e até a próxima.